Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui hoje para trazer uma palavra abençoada. Para você que não sabe, eu sou o pastor Antônio Júnior e todos os dias, às 5 horas da manhã e às 6 horas da noite, eu faço a oração da manhã e a oração da noite e tem sido uma bênção. Quantos milagres, quantos testemunhos nós já temos recebido aqui, não é verdade? Eu fico tão feliz, irmãos, quando eu vejo pessoas chegando até mim dizendo que as orações agora fazem parte das suas vidas. E principalmente quando eu vejo crianças, irmãos, criancinhas pequenas dizendo: pastor, eu não perco uma oração sua, estou aprendendo da Bíblia com você. Irmãos, isso não tem preço, porque hoje em dia nós temos tantas informações nas redes sociais, na internet, sobre coisas fúteis, não é verdade? E é tão bom a gente dedicar um tempo para ouvir da Bíblia, da palavra de Deus, porque essa palavra, ela sim pode mudar a nossa vida. Às vezes a gente está passando por um problema, por uma situação difícil, e a gente perde tempo alimentando a nossa alma, a nossa mente com coisas que não vão fazer nada por nós. Por isso eu te convido todo dia de manhã, não perca as orações aqui, tá certo? E eu quero agradecer também vocês que têm compartilhado com seus amigos, parentes, familiares. Isso faz toda a diferença, irmãos, porque sozinho eu não consigo alcançar tantas pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Então sempre no final da oração eu peço para você clicar no botão compartilhar, seleciona o WhatsApp e aí você escolhe algumas pessoas que Deus colocar no seu coração e, se puder, envia também uma mensagem, tipo assim: olha, Deus tocou meu coração para te enviar essa mensagem hoje. Eu tenho certeza que a pessoa, por consideração, ela vai ouvir a palavra também. Amém? Glória a Deus. Nós já vamos começar. Hoje, irmãos, eu senti no meu coração de falar sobre chamado, o chamado de Deus para a sua vida. Às vezes, irmãos, a gente perde muito tempo focando nisso, né? Como vai ser o meu chamado? Como eu vou cumprir o meu chamado? Mas, irmãos, o chamado, ele simplesmente acontece na nossa vida. Você não tem que se esforçar até mesmo, porque quem vai cumprir esse chamado é Deus em você, é Jesus em você. Lá em João capítulo 15, Jesus falou para os seus discípulos: sem mim vocês não podem fazer nada. Então, primeiro, o chamado, ele vem de Deus. Não é você que gera o chamado, não é você que produz esse chamado, não. Deus, a partir da sua sabedoria, do seu conhecimento, ele escolhe pessoas com tarefas específicas. Junto com esse chamado, vem também o poder de Deus te capacitando. Amém? Então, não fique pensando assim: nossa, será que eu vou dar conta quando esse chamado começar? Será que eu estou fazendo tudo certo para que Deus um dia me chame para alguma obra? Irmãos, eu vou mostrar aqui para vocês que, por incrível que pareça, o chamado muitas vezes está relacionado àquilo que a gente faz no dia a dia, aquilo que nós já temos habilidade. Esses dias uma moça falou para mim assim: pastor, olha, eu tenho muito medo de viajar de avião e ao mesmo tempo eu fico pensando, e se Deus me chamar para ir para as nações, para evangelizar outros povos? Irmãos, aí eu falei para ela o seguinte: olha, ou Deus não tem esse chamado para você, porque senão seria um peso enorme para você, seria algo terrível, já que a pessoa, ela morre de medo de avião, quando ela entra no avião, ela sente pânico, ela já me relatou que sente uma ansiedade tremenda, tem que tomar remédio pesado. E aí eu falei para ela: ou pode ser que Deus vai te curar, porque se Ele tem esse chamado para a sua vida, Ele vai te capacitar. Você tem que ficar tranquilo. Então, Deus, Ele sempre vai prover o necessário, recursos financeiros. Ele vai colocar pessoas no seu caminho, pessoas certas, que vão ser uma conexão na sua vida. Amém? Então, tudo vai cooperar para o seu bem, tudo vai dar certo, basta você confiar no Senhor. Agora, tem pessoas, irmãos, que elas focam tanto no chamado, nessa questão assim, chamado grandioso, uma obra grande que Deus vai fazer na sua vida, que elas se esquecem de fazer o básico, fazer as coisas pequenas do dia a dia, sendo que Jesus disse que se você oferecer um copo de água a um dos seus seguidores, você na verdade está servindo Jesus. Olha que coisa tremenda, um simples chamado de socorrer alguém que não tem condições de te retribuir, de fazer um bem para você, de te pagar em troca. Jesus falou: olha, pode ficar tranquilo, isso está sendo contabilizado. Então,
você que já tem uma profissão, você que cuida da casa, você é do lar, você que tem talvez uma tarefa insignificante aos olhos do homem. Deus, ele vê isso como precioso. Você pode atender o seu chamado aí nas coisas simples que você faz, tá bom? Glória a Deus. Então nós já vamos começar. Eu só vou te pedir uma coisa: se inscreva no meu canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Lembrando que tem que ativar o sininho e selecionar a opção todas para você receber aí no seu celular as próximas orações. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se vocês já repararam, mas a maioria das pessoas que recebeu um chamado de Deus, elas estavam ocupadas em tarefas comuns da sua vida, do dia a dia. Muitas vezes a pessoa pensa assim: eu preciso estar orando 24 horas, eu preciso estar jejuando, lendo a Bíblia, e aí você fica fazendo muita coisa, pensando que Deus assim vai te enxergar e Deus vai olhar para você com favor. É claro, irmãos, Deus, ele vê a nossa obediência, a nossa fidelidade, mesmo quando a gente é fiel no pouco. Jesus disse: seja fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Mas, irmãos, não é por aquilo que a gente faz, é pela graça de Deus. Deus, ele vê o seu coração, a sua intenção. Tem pessoas que erram tanto, são tão falhas, mas Deus tem um chamado para essa pessoa, porque Deus vê a sinceridade do seu coração e Deus sabe que Ele pode transformar essa pessoa. Amém? Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos de pessoas que faziam coisas naturais, coisas comuns do dia a dia, mas Deus chamou elas, mostrando que você deve continuar fazendo o que você está fazendo. Continue fazendo a sua parte, continue fazendo bem. Se você estiver numa faculdade, complete a faculdade. Se você está trabalhando, vá para o trabalho, seja o melhor funcionário, seja um exemplo, seja um bom testemunho aonde você for, onde você estiver, tá bom? Eu vejo aqui um exemplo de Moisés. Moisés, ele foi um fugitivo do Egito, que estava morando agora no deserto há 40 anos. E o que ele estava fazendo? Estava cuidando de ovelhas. Ele não tinha aquela ambição de voltar ao Egito, de libertar o seu povo, mas Deus mesmo assim o escolheu, porque Deus, ele precisa que essa pessoa glorifique a Ele e não que essa pessoa traga glória para si mesma. É por isso que tem muitas pessoas que nem estavam buscando algo, nem tinham altas pretensões de fazer grandes coisas, mas Deus os escolheu, porque Deus prefere escolher o humilde, a pessoa que às vezes não tem capacidade alguma, mas Deus sabe que aquela pessoa é humilde, que ela vai glorificar a Deus quando Deus a colocar numa nova posição. E então Moisés estava ali fugindo de Faraó, porque ele havia matado um egípcio, e enquanto ele cuidava das ovelhas, um dia ele viu uma sarça ardente e Deus falou com ele e o chamou para libertar o povo da escravidão no Egito. Nós vemos um outro exemplo de Eliseu. Eliseu, ele estava arando a terra com 12 juntas de bois. E foi então que o profeta Elias veio até ele, colocou a sua capa sobre ele, simbolizando que agora ele seria profeta. Então, ele recebeu um chamado de profeta enquanto ele estava trabalhando, fazendo coisas comuns do dia a dia. Vemos o exemplo também de Gideão. Gideão estava malhando o trigo. Ele estava cuidando ali da lavoura até que um anjo apareceu para ele e Deus o chamou para ser o libertador de Israel. Amém? Então, irmãos, Deus, ele age nas coisas comuns do nosso dia a dia. A gente tem mania de achar que Deus só fala dentro de uma igreja, que Deus só age quando você está naquele momento de adoração. Mas, irmãos, Deus pode falar conosco no chuveiro, tomando banho. Olha, eu já tive várias experiências com Deus enquanto eu orava ali debaixo do chuveiro, enquanto lavava louça. Você pode ter experiências das formas mais variadas com Deus e nos lugares mais inusitados. Amém? Nós vemos um outro exemplo também de Davi. Davi estava cuidando das ovelhas, ele estava apacentando as ovelhas de seu pai. E até que Deus levou o profeta Samuel, que foi lá para ungir o rei. Só que Davi tinha irmãos muito mais capacitados, muito mais fortes, talvez inteligentes. Mas Deus falou para Samuel: Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E eu escolhi um jovem, ele não está aqui. E foi então que mandaram chamar Davi, e Deus ungiu ele para o futuro rei de Israel. Amém? Nós vemos outro exemplo de Ruth. Ruth estava colhendo espigas de cevada e de trigo, e ela conheceu um homem chamado Boaz.
E a partir daquele momento, daquele dia que ela pensou talvez, hoje é só mais um dia de trabalho. Na verdade, mudou a vida dela. Ela conheceu um homem chamado Boaz, se casou com ele e depois ela acabou entrando na linhagem de Jesus. Olha que privilégio, né, irmãos? Vemos também outro exemplo de Pedro, Tiago e João. Eles estavam simplesmente guardando as redes, tinham tentado pescar uma noite inteira, porque eles eram pescadores profissionais. Mas foi naquele momento de frustração, durante o seu período de trabalho, que Jesus chamou eles para serem pescadores de homens. Então, pode ser que talvez no momento que você pense assim, nossa, eu não estou fazendo nada de útil, não estou me dando bem nessa área onde eu estou, nesse emprego onde eu estou, e nesse momento Deus pode falar com você. Glória a Deus! E vemos também um exemplo de Mateus, o outro discípulo de Jesus. Mateus era um cobrador de impostos, estava trabalhando para Roma, era um homem que extorquia provavelmente as outras pessoas, porque os coletores de impostos muitas das vezes eram corruptos, mas Jesus o chamou para segui-lo, e então a sua vida mudou radicalmente. E nós vemos um outro exemplo, que é o exemplo que eu quero trazer hoje para você aqui. Foi o exemplo de Saul. A Bíblia conta que Saul, ele foi procurar as jumentas do seu pai, mas tudo já era plano de Deus. Ele mal imaginava que naquele dia ele se encontraria com o profeta Samuel e Deus ungiria ele para ser o primeiro rei de Israel. Só que eu vou ler para você o que foi que Saul disse para o profeta Samuel quando ele o chamou. Olha só o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 9, o versículo 17 e o versículo 21. Presta atenção, diz assim, ó: Quando Samuel viu Saul, o Senhor Deus disse a ele: Este é o homem de quem eu lhe falei. Ele vai governar sobre o meu povo. Mas Saul respondeu: Eu sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e a minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor está falando comigo dessa maneira? Irmãos, Saul, ele foi chamado enquanto ele estava em busca das jumentas do seu pai. E foi naquele momento que Deus falou com ele, e Deus o escolheu para ser o futuro rei, o primeiro rei de Israel. O interessante é que Saul, ele não se achava capaz, e ele tinha um sentimento de inferioridade. Sabe, você que está me ouvindo aqui agora, eu sei que muitas vezes você se sente incapaz, você se sente inferior, e isso prejudica a sua vida, pode atrapalhar todo o seu futuro. Por isso eu peço que você peça a Deus hoje, apresente a Ele em oração essa sua falha, essa sua dificuldade de lidar com posições de liderança, de muitas vezes assumir um chamado, ou até mesmo um cargo no trabalho, ou um trabalho na escola, não importa. Deus quer que você confie nele, que Ele vai te capacitar. Amém? Muitas vezes a gente, por causa da timidez, a gente perde oportunidades na vida, irmãos. E ele, nesse momento, ele falou: Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha tribo aqui é a menor de todas, a mais insignificante. Mas, irmãos, mesmo assim, Deus cumpriu a palavra e Deus chamou ele. E no capítulo seguinte, em 1 Samuel, capítulo 10, o versículo 21 ao 23, presta atenção no outro detalhe interessante. Diz assim, ó: E quando procuraram por Saul para colocá-lo como rei sobre Israel, não o encontraram. Por isso perguntaram ao Senhor: Ele já chegou? E Deus respondeu: Ele está escondido no meio das bagagens. Então correram até lá e o trouxeram. Ele era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Irmãos, quando chegou o momento deles ungirem Saul como rei de Israel, todo o povo de Israel estava ansioso com aquela expectativa, mas ele simplesmente se escondeu entre as bagagens. Sabe, irmãos, muitas vezes essa vergonha, essa timidez, como eu disse, pode nos fazer perder oportunidades. E às vezes são as bagagens da nossa vida, as coisas que a gente carrega, o peso da culpa, o peso da inferioridade, né? Como eu disse, você se sente tão inferior, tão pequeno para fazer alguma coisa para Deus, sabe? Talvez seja os pecados que você não consegue vencer e você pensa assim: Deus não vai fazer nada na minha vida porque eu sou tão pecador, eu sou tão falho. Irmãos, essas bagagens, elas podem nos esconder do chamado, mas nesse momento Deus revelou, Ele está escondido ali, ó, e foram lá e trouxeram ele. E o interessante é que Saul, ele era o mais alto entre as pessoas,
Ou seja, era um homem fisicamente capaz, um homem forte, mas ele era cheio de inseguranças na sua alma. E nós vamos orar hoje, daqui a pouco, e eu quero orar por você nesse sentido, para Deus quebrar esses gigantes na sua vida, essas coisas que te impedem de ser feliz, de confiar que Deus está com você. E muitas vezes o problema é que você não se permite ser feliz, você não se considera digno de receber qualquer coisa boa de Deus. Mas irmãos, o nosso Deus é um Deus de graça, um Deus que nos ama, um Deus que tem o melhor para nós. Mas para isso nós precisamos deixar que essas feridas do passado, essas feridas da nossa vida, não interfiram no que Deus está querendo fazer na nossa vida. Amém? E o interessante é que Saul falou: olha, eu sou o menor da minha casa, sou o mais insignificante. Mas irmãos, tem uma outra pessoa na Bíblia também que foi chamado por Deus e ele disse praticamente a mesma coisa para Deus. E eu vou ler para você porque depois nós vamos entender uma coisa interessante. Esse homem foi Gideão. Todos nós sabemos que Gideão, ele teve uma grande vitória, mas no começo do chamado dele, ele também não se sentia capaz. E eu vou ler para você o que está escrito em Juízes capítulo 6, o versículo 14 ao 16. Diz assim, ó: O Senhor disse a Gideão: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Mas Gideão perguntou: mas Senhor, como eu vou poder libertar Israel? O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: certamente eu estarei com você, e você vai destruir os midianitas como se estivessem lutando contra um só homem. Amém? Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: no começo, os dois se sentiram insignificantes, incapazes. Gideão e Saul foram chamados para uma grande obra. Mas no começo, eles eram muito humildes e se achavam tão incapazes que quase não cumpriram o chamado. Se não fosse Deus persistindo, eles com certeza não iam querer. Mas o interessante, irmãos, é que no final da vida deles, eles tomaram rumos totalmente diferentes. Cada um teve um resultado e, infelizmente, um venceu e o outro foi derrotado. Nós vemos que Saul, em vez de confiar em Deus durante o seu reinado, ele foi orgulhoso, ele tomava decisões por conta própria, ele não quis obedecer a Deus e por causa disso ele acabou perdendo o seu reinado. Foi muito triste o final da vida desse homem. Mas nós vemos que Gideão ele confiou em Deus, mesmo se sentindo imperfeito, mesmo se sentindo fraco. E ele acabou vencendo 135 mil homens com apenas 300 homens no seu exército. Irmãos, aqui nos mostra o seguinte: não é por aquilo que a gente faz, não é a nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso dinheiro, mas é o quanto nós confiamos em Deus. Essa é a mensagem que eu senti no meu coração para te trazer hoje. Apenas confie em Deus. Deus vai fazer, Deus vai cumprir os planos que Ele tem para você. Amém? Gideão, ele não tinha força nenhuma, mas Deus falou: eu vou tornar tão fácil que você vai ver o meu poder agindo em seu favor. E a Bíblia diz que o final da vida de Gideão foi uma vida de paz. Ele teve uma velhice em paz e Deus abençoou até o último dia de vida dele. Por quê? Era humilde e ele confiava no Senhor. E isso faz toda a diferença. E o interessante é que depois que ele teve essa grande vitória, que foi uma das vitórias mais notáveis da Bíblia, ele continuou com seu coração humilde. E eu vou ler só a última passagem para a gente já orar. Olha só o que aconteceu. Juízes capítulo 8, versículo 22 e 23. Diz assim: Os israelitas então disseram a Gideão, depois daquela grande vitória: Gideão, seja o nosso governante. Você e o seu filho e o seu neto poderão nos governar, pois você nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: Nem eu e nem o meu filho governaremos vocês, mas o Senhor os governará. Amém? Glória a Deus. Olha, eu desejo do fundo do meu coração que você nunca perca essa humildade, você nunca perca essa dependência de Deus, porque é isso que vai sempre te dar a vitória. Amém? Então agora nós vamos orar. Eu quero orar por você, pela sua casa, e eu vou ungir minhas mãos com o óleo da unção. Eu creio, irmãos, que Deus, assim como ungiu homens no passado, assim também nós vamos receber essa unção, essa capacitação do Espírito Santo para fazermos a obra do Senhor. Não vai ser na nossa força, mas vai ser no poder de Deus.
Glória a Deus. Seja humilde e confie no Senhor e a vitória está garantida. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos e no final eu peço que você clique em gostei e compartilhe no WhatsApp. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por mais um dia de vida, pela nossa saúde, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Oh, meu Deus, nós estamos aqui para reconhecer que sem Ti nada podemos fazer. Nós somos fracos, somos pequenos, nós somos pecadores demais, mas ao mesmo tempo nós somos amados, nós somos salvos pela graça, nós somos perdoados por causa da Tua grande misericórdia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não desiste de nós. E assim como o Senhor chamou pessoas comuns, fazendo coisas comuns do dia a dia, eu creio que hoje o Senhor está levantando muitos aqui, muitos que estavam afastados, se sentiam tão insignificantes, tão pequenos, que estavam até perdendo a oportunidade de atender ao Teu chamado. Mas hoje nós aprendemos, Pai, que assim como o Senhor fez com Gideão, que se sentia o menor da sua casa, o mais insignificante, assim como o Senhor deu uma grande vitória a ele, o Senhor hoje está nos chamando para caminharmos contigo e vivermos coisas que jamais imaginamos viver. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que foi ministrada hoje. Eu creio que ela não vai cair por terra, mas o Senhor vai cumprir os desejos do Teu coração. Ela vai dar frutos e hoje essas pessoas que estão aqui me ouvindo, que antes se sentiam tão pequenas, agora confiarão no Senhor, meu Pai. Muitos aqui que antes estavam afastadas, agora estão declarando: Jesus, seja o meu Senhor e Salvador, escreva o meu nome no livro da vida. Ouve, meu Pai, o clamor dessas pessoas que agora estão clamando por misericórdia, pessoas que antes estavam presas no pecado, agora tomaram a decisão de novamente se posicionar e obedecer à Tua palavra, obedecer ao Teu chamado. Oh, meu Pai, a Tua palavra diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Ti e que foram chamados segundo o Seu propósito. Eu creio, meu Pai, que hoje essa situação difícil que essa pessoa está vivendo, problema na família, no casamento, com os filhos, com o dinheiro, tantos problemas, meu Pai, eu creio que tudo vai cooperar para o bem dos Teus filhos, porque eles foram chamados com propósito. Eu creio, meu Pai, que as dificuldades de hoje, amanhã já não existirão, porque o Senhor é poderoso para nos dar vitória, mesmo com um inimigo tão grande, mesmo contra os gigantes da nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai, estendo as minhas mãos agora e eu te peço, unge os Teus filhos, meu Pai, prepara eles para a batalha, que eles venham se fortalecer na força do Senhor, no poder do Teu Espírito Santo e que eles não venham recuar e jamais retroceder. Oh, meu Pai, eu posso ver agora com os olhos espirituais que um exército está se formando, vidas estão sendo aqui impactadas, estão sendo fortalecidas no poder do Espírito Santo. E esse exército vai guerrear, ele vai caminhar em vitória, declarando que do Senhor é a batalha, é do Senhor a vitória. Tu és o Deus dos exércitos e eu creio, meu Pai, que hoje nós estamos recebendo essa capacitação do alto. Estendemos as nossas mãos e te pedimos, ó Pai, nos dê da Tua paz, da Tua bênção, da Tua proteção. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso.
Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.